Boa noite a todas, a todos. Nós estamos hoje aqui em nome da Câmara de Vereadores. Eu sou a Luciane Bidinotto, sou vereadora, presidente da Comissão Externa pelo enfrentamento à violência das mulheres. E nós estamos com todas essas mulheres e homens poderosos aqui, que fazem parte dessa rede de proteção e enfrentamento pelo fim da violência. Então, nós estamos hoje aqui pelos 16 dias de ativismo pelo fim da violência. Estamos fazendo esse lançamento, é uma campanha mundial que o nosso município está aderindo e todas as pessoas, todas as entidades que estão aqui estão muito bem representadas e vão fazer com que esses 16 dias tenham atividades em todos os dias. Tem dias que nós temos manhã, tarde e noite. E é um movimento que o nosso município precisa fazer, porque nós temos altos índices de registros de Maria da Penha. Tivemos feminicídio nesse ano e não é possível que a nossa sociedade continue adormecida sem falar sobre o assunto ou sem tomar atitudes ou se mexer. Nós precisamos, então, movimentar o nosso município, fazendo com que esses 16 dias tenham essa atividade. Essa comissão externa ela foi criada na Câmara de Vereadores justamente com esse objetivo, de tentar reunir. E eu, a vereadora Vânia Alves, o vereador Valério Caçafuz, são os que compõem essa comissão externa, e estamos fazendo esse esforço de congregar. Acho que o objetivo maior, quando todos nós nos unimos, a gente consegue alcançar realmente os nossos objetivos. E quem tem uma programação de 16 dias, como está a nossa programada, onde todas as entidades que estão aqui presentes se envolveram, podem sim, já no primeiro dia, no dia 25, iniciar comemorando. Então, hoje, realmente é uma celebração, nós estamos iniciando esses 16 dias, celebrando pelo envolvimento de todas vocês, de todas as entidades que vocês representam, e dizer que, realmente, juntas nós vamos conseguir transformar uma sociedade que está posta, que ainda tem muitos caminhos e muitas portas para abrir. Vou passar a palavra, então, à minha direita, está aqui. Vou passar o microfone, quando chegar lá na pontinha, vem para o outro lado. Boa tarde, gente. Espero que estejam todos e todas muito bem. Eu sou Lisiane Scalco, integro o coletivo feminino Elas por Elas, que eu não represento hoje, temos outras representantes. Eu represento hoje o programa Voz de Mulher, da Fronteira FM, que é um dos apoiadores desta bela campanha. Boa noite, meu nome é Núbia, eu sou cientista política, estou representando o vereador Valério e estou muito contente de participar desse momento dos 16 dias de ativismo. Agora, nessa semana, a gente teve um episódio que acredito que chocou todas nós mulheres, que foi lá em Santa Catarina, né? Uma menina, uma moça de 31 anos, fazendo algo que gosta, que é uma natação, andar ao ar livre, e ela, infelizmente, pela violência, né, ela não está mais aqui. Então, é muito importante a gente dar a cara, bater, falar sobre esse assunto. Boa tarde a todos. Meu nome é Flávia, eu sou assistente social e integro o coletivo feminino Elas por Elas, um coletivo horizontal. E hoje nós estamos aqui representando esse coletivo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Angelina, eu sou psicóloga e pesquisadora. Pesquiso sobre essa temática, né, da violência contra as mulheres e também faço parte do coletivo Elas por Elas. Uma boa tarde a todos. Eu me chamo Sunta, sou a mãe da Luciane e quero participar dessa, porque é um trabalho assim muito valorioso para nós.
Bom, boa tarde. Meu nome é Annelise. Eu venho representando a CISB-CDL e também a empresa São Borgense de Comunicações Limitada. Boa tarde a todos. Eu sou o Everton Canterli. Eu estou representando a Polícia Rodoviária Federal aqui em São Borja. E estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso, o nosso apoio com essa pauta tão importante. Essa união, assim, fico muito feliz em saber que está sendo engajada por todos os órgãos, todas as entidades. E estou aqui não só como órgão de segurança, eu estou aqui também como filho, como filho de uma mãe, né, como pai de uma menina, como esposo, como sogro. Então, é a voz de todas as mulheres que nós estamos representando aqui. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Elisandra Batista, delegada da Polícia Civil de São Borja. É uma honra e uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para a abertura dos trabalhos, né, que há dias já vem se desenhando aí para a gente começar os nossos 16 dias de ativismo no enfrentamento à violência contra a mulher. Desejo um excelente trabalho a todos. Boa tarde a todos, sou Natália Silva Jungton, venho representando o Rotaract Clube São Borja Terra dos Presidentes e viemos prestigiar o evento. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Luísa Belmonte e juntamente da Natália venho representar o Rotaract Clube São Borja Terra dos Presidentes nesse evento que tem uma pauta tão importante e tão significativa. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Neuza Penalvo, eu represento a Ação da Mulher Trabalhista do Partido Democrático Trabalhista de São Borja. Boa tarde a todas e todos. Eu sou imigrante cubana, sou comunicadora social e estou muito contenta do convite de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Eu sou a 2ª Tenente Cassiane. Estou representando o 2º Regimento de Cavalaria Mecanizada e fico muito feliz de estar presente nesse evento tão bonito e tão importante, né, para a nossa sociedade. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Rita Gattiboni e estou aqui nesse ato como ativista pelos direitos das mulheres, especificamente o direito político, os direitos de estar nos espaços de poder e decisão, porque eu estou convicta que quanto menos nós tivermos representatividade nos espaços de poder e decisão, maior é a violência contra nós. Ou seja, eu quase que faço uma ligação direta entre a nossa ausência em legislar, em mandar, em decidir, com os índices de violência que aumentam cada vez mais. Tenho plena convicção hoje, decorrente das minhas pesquisas e da minha militância nessa causa desde o ano de 2011, que se não aumentarmos ou não equipararmos homens e mulheres nos espaços de decisão e de poder, a violência não diminuirá. A violência não se diminui só com pena de prisão. Nós precisamos estar nos espaços de representação. Boa tarde, meu nome é Luana Belladonna. Hoje represento o prefeito de São Borja. Sou a 2ª suplente do partido PP. Boa tarde, meu nome é Laís, sou promotora de justiça, represento o Ministério Público. E o Ministério Público ele tem essa dupla função no combate à violência doméstica, que é a função a função repressiva de buscar que aqueles que violam a lei, que violam os direitos das mulheres, que nós estamos aqui buscando proteger, que eles recebam a penalidade necessária. E também para acolher as vítimas dessa violência, integrando todo o sistema de justiça, para que elas entendam quais são os seus direitos, inclusive nesse momento de violência, de violação da lei, inclusive da lei penal. Então, agradeço à Câmara pela iniciativa de tomar à frente a integração do município de São Borja nesses 16 dias de ativismo pelo fim da violência doméstica. Então, antes eu devolver a palavra para a doutora Laís, ela vai fazer uma
uma fala breve para nós, mas fará uma fala importantíssima. Eu já quero aproveitar, então, que estamos em transmissão e convidar para as nossas atividades de amanhã. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara, nós temos uma palestra do Clique à Violência Digital, Desafios e Caminhos contra a Misoginia na Internet. Ela será ministrada pela Aline Amaral Paz, que é doutora do curso de Publicidade e Propaganda. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara, nós teremos esta palestra. E, às 19 horas, nós teremos, em celebração ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, a palestra Do Silêncio à Denúncia, ministrada pela delegada Elisandra Batista, que abordará de forma sensível e contundente os desafios e caminhos no enfrentamento à violência de gênero. Essa palestra na Unipampa. Então, estão todos convidados, 9 da manhã, plenário da Câmara, e 19 horas na Unipampa, temos essas duas importantes palestras. Importante dizer, Lisiane, né, que as nossas atividades estão todas no Instagram, todas as redes estão compartilhando, e nós temos atividades iniciando hoje até o dia 10 de dezembro, todos os dias. O Instagram é ativismo, o nosso @, é ativismo mulheres SB. Procurem lá, marquem, sigam ativismo mulheres SB. Tem toda a programação, então amanhã seguimos com as nossas palestras. Vou devolver então a doutora Laís, que vai seguir com a sua palestra. Eu vou pedir licença para falar em pé, promotor do júri, que também atuei bastante no júri, em geral fala em pé. Eu gostaria de agradecer a senhora vereadora Luciane Bidinotto pelo convite para fazer essa palestra e pela honra de poder fazer essa palestra de abertura dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Eu também gostaria de agradecer essas mulheres maravilhosas que estão aqui, representando a sociedade são-borgense e também, em especial, representando essas entidades que a compõem e honrando esse nosso local também de representatividade na sociedade. Eu gostaria de falar que é importante que a gente... o tema adotado pelos 16 dias de combate à violência contra a mulher, esse tema da violência digital, que é uma forma mais nova de violência e que é uma das várias formas de violência contra a mulher que ocorrem, e até em espaços mais novos, como a internet, as redes sociais, as mensagens por meio de telefone celular. A violência, ela se espalha, ela vem se disseminando e ocupando esses espaços e expulsando as mulheres desses espaços, as oprimindo onde as encontra. Então é importante a conscientização de todas nós, de que essa violência pode ocorrer em qualquer lugar e que ela não é necessariamente apenas física. Ela pode ser remota, pode ser digital, pode ser uma forma de oprimir e de impedir que a mulher se expresse e esteja livremente em qualquer espaço, inclusive online. Na tarde de hoje, eu estava trabalhando e a maior parte das audiências que eu participei eram justamente de violência doméstica. A gente muitas vezes pensa na violência doméstica como a violência dentro do casal, que muitas vezes acaba sendo a mais recorrente, ou pelo menos aquela que é mais registrada, mas também há casos de violência de filhos contra as mães, de filhos contra avós, de pais contra filhas. É uma situação muito grave e que muitas vezes a gente se depara com situações como em que o amor de uma mãe ele é tão grande e que pode colocar em risco até mesmo a vida dela. O que é de uma tristeza ímpar. E
são situações que merecem a proteção da sociedade e uma necessidade de todas nós nos unirmos para proteger essa vítima, quem quer que ela seja, ainda que ela não tenha, às vezes, a compreensão do risco que ela corre. Porque essas mulheres que muitas vezes a gente perde, e a gente tem a compreensão de que existe um ciclo da violência em que a mulher se sente presa, dependente, muitas vezes, emocionalmente, financeiramente, e que muitas vezes aquele autor da violência é alguém por quem ela tem um carinho tão grande que a coloca em risco. O que é uma grande tristeza. E é um dos motivos de estarmos aqui hoje, para compreender também a situação dessa vítima. Além disso, eu gostaria de pontuar uma iniciativa muito importante que nós temos aqui na nossa cidade, aqui em São Borja, que é a existência de grupos reflexivos também, para que esses agressores, qualquer tipo de agressor, entenda que essa violência que ele causa, ela é ruim para a vítima, ele é ruim para ele mesmo, não apenas pela possibilidade de aplicação de uma pena privativa de liberdade, mas também por uma vivência de laços afetivos que sofrem violações constantes e que se enfraquecem, e que é uma relação que não é saudável para ninguém. E essa iniciativa do grupo reflexivo para agressores que nós temos aqui em São Borja, ela é bastante diminuta. Nós atendemos apenas 15 agressores por semestre. E é uma iniciativa do Poder Judiciário, por meio do Sejusc, e da Unipampa, por meio de voluntários. E que há um projeto apoiado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, e por todas as entidades que abordei, inclusive, e que receberam ofícios esse mês, da doutora Bárbara, nossa juíza, para ampliar esse grupo. E que foi abraçada essa iniciativa também pela Prefeitura de São Borja, que se voluntariou a fornecer um espaço e a buscar profissionais de psicologia que apoiem. Porque não é somente a lei penal que vai fazer com que nós conseguimos reduzir essa triste estatística da violência doméstica aqui no nosso município, mas também a reflexão por meio de um grupo multidisciplinar, ao qual inclusive eu me voluntariei para dar palestras, para que esses homens compreendam que essas atitudes deles não trazem bem para ninguém. E, além disso, eu tive uma outra notícia aqui, que não foi ainda confirmada por meios oficiais, mas que me trouxe grande preocupação para essa promotoria de justiça, que foi da redução do nosso CAPS aqui na cidade. E o nosso CAPS, ele tem uma relação necessária de apoio a essa situação de violência doméstica, porque tantas são as vezes que eu estou em audiência ou nos deparamos de qualquer forma com uma situação de violência doméstica em que o agressor sofre de algum tipo de adição, de algum tipo de vício, seja em álcool, seja em drogas, ou ainda alguma doença que o acometa, que ele precisa de tratamento. E nós temos essa notícia triste de que pode ter uma redução desse tratamento na nossa cidade, que é algo que eu acredito que é uma preocupação para todas nós, porque isso pode implicar num aumento dos índices de violência doméstica, por falta de tratamento à disposição da população e até daqueles que querem se tratar, porque haveria uma redução de vagas. E há, sim, uma relação triste entre esse vício em álcool e a violência doméstica. Inclusive, dizem os índices que São Borja é uma das cidades do interior com maior consumo de cerveja per capita do mundo. O que há uma necessidade da gente ter uma estrutura hábil a combater esse vício que tem uma relação com a violência doméstica. Quantos são os casos que eu vejo em audiência dos réus agressores virem dizendo: doutor, eu estava louco de álcool, eu estava louco de drogas. Mas o que é essa loucura se foi ocasionar a agressão a uma mulher? Então, acredito que, e às vezes até mesmo por meio digital, por meio de mensagem de qualquer natureza, seja mensagem de áudio, mensagem de voz, até emoticon de faca, aquele desenho de faquinha, já vi. É assustador
a disseminação dessa violência e essa relação triste que ela tem com esses vícios. Então, queria agradecer mais uma vez essa minha breve fala. Muito obrigada e fico muito feliz de estarmos aqui unidos por uma causa tão nobre. Então, eu agradeço, doutora, agradeço a sua fala, seus esclarecimentos e, com certeza, a sua preocupação é a nossa também, né? Já de antemão, vou passar para a Rita. A Rita vai fazer um breve introdução do documentário que nós vamos assistir. É um documentário curto, de 25 minutos, e depois dele, daí, a gente pode conversar mais... continuar conversando. A Rita, quando se apresentou, ela deixou de compartilhar com vocês que ela tem um blog, Evita Calar, onde ela aborda temas muito interessantes. Ela fala sobre filmes, ela sugere livros. Então, eu vou sugerir que vocês busquem aí, deem um Google e procurem conhecer Evita Calar, que é um blog alimentado pela professora doutora Rita Gattiboni, e todas e todos só terão a ganhar. Obrigada, Lisiane. Hoje nós vamos assistir esse documentário da série Crime e Castigo, da TV Justiça, da Rádio e TV Justiça. Esse documentário, eu pensei nele e sugeri ele aqui no dia da organização, porque é um documentário sobre a Ângela Diniz, sobre o assassinato da Ângela Diniz, que ocorreu em 30 de dezembro de 1976. Ela foi assassinada com 4 tiros, né? 3 ou 4 no rosto. Eu nunca sei se é 4 tiros ou se são 5 tiros, mas alguns dizem 4 tiros no rosto e um na nuca. E o motivo do assassinato dela, né, em dezembro de 1976, foi a legítima defesa da honra do Doca Street, que era o seu companheiro naquele momento, há 3 meses. Isso foi em 1976. Ele fugiu, depois ele não se entregou para a polícia, 3 meses depois, ele se entregou para a imprensa, e o primeiro julgamento dele foi em outubro de 1979. Tinham 5 homens no júri, 2 mulheres. A defesa foi do grande penalista, um dos melhores que eu acho. Eu sempre li muito ele, eu tenho os livros dele, gosto muito dele. Foi o Evandro Lins e Silva, que era ministro do STF. No primeiro julgamento, a defesa foi para o Evandro Lins e Silva. A defesa do DOCA. E a acusação, o Ministério Público, e o assistente, que era o doutor Evaristo, que era amigo do Evandro Lins e Silva. E a tese do Evandro Lins e Silva foi a tese que estava lá na ordenação Filipinas, de quando os portugueses chegaram no Brasil, antes de nós sermos país em 1822, nós seguíamos as ordenações filipinas, que autorizava o assassinato de uma mulher quando ela traísse um homem. E se o parceiro daquela mulher fosse mais pobre que o homem traído, ele também poderia ser assassinado. Então, toda a defesa do Doca Street, toda ela, se vocês lerem O Salão dos Passos Perdidos, que é um livro incrível do Evandro Lins e Silva, vai ter toda a defesa que ele fez do Doca, ele faz com essa argumentação, legítima defesa da honra. Naquele momento, 1979, por incrível que pareça, apesar de ambos, tanto a Ângela quanto o Doca, serem super conhecidos na sociedade mineira e na sociedade carioca, não repercutiu tanto em 1979. Ele saiu em liberdade, ok. Só que em julho de 1980, ocorreram mais 2 assassinatos de mulheres em Minas Gerais. Foi da Heloísa Balestro e da Jo Lobato.
E ambas eram totalmente diferentes da Ângela Diniz. Elas eram mulheres pacatas, mulheres dentro de casa, né, de dentro de casa, mulheres das atividades domésticas. E Ângela sempre se recusou a esse papel. Agora eu estava assistindo, depois eu vou passar para vocês os filmes e as séries e os livros que vocês podem ler sobre o caso. E Ângela era vista como uma mulher livre, uma mulher que dizia não aos homens que ela não queria. Isso lá, né, naquela época, na década de 70. O julgamento, ela foi assassinada em 76, o julgamento foi em 79. Em 1980 ocorreram esses 2 outros assassinatos, também de mulheres mineiras. Aí revoltou a sociedade. Porque como eu estava estudando o movimento feminista brasileiro, e é aí que ele começa a se formar de uma forma mais encorpada, e elas dão o relato dizendo que foi mais fácil mobilizar a sociedade civil em torno dos assassinatos da Heloísa Balestro e da Jo Lobato do que da Ângela Diniz. E em 1979 tinha acontecido um assassinato em frente do DOPS paulista de uma garota de programa que o seu cliente a assassinou. E ela também não causou comoção. E teve uma passeata na frente do DOPS de prostitutas e travestis. E aquilo começou a mobilizar, isso em 79. Em 1980, depois desses 2 assassinatos que eu falei para vocês, de 2 mulheres pacatas que foram assassinadas porque queriam se separar, teve a primeira manifestação organizada, que foi na Igreja São José, em Belo Horizonte. E nessa primeira manifestação com poucas feministas, apareceu pichado numa escola ao lado, na escola que a Ângela Diniz havia estudado quando pequena, a frase: se ama, não mata. Não foi, depois essa frase foi transformada em quem ama, não mata. E esse movimento foi reativado agora no ano de 2019. A partir dali, houve uma mobilização tão grande na sociedade brasileira em torno desses assassinatos, que o julgamento de 1979, com base na legítima defesa da honra, né, que ele foi absolvido, foi anulado. Esse julgamento foi anulado e teve um segundo julgamento em novembro de 1980, que anulou o julgamento e ele pegou 15 anos, o DOCA pegou 15 anos de prisão. Mas por que eu estou falando nisso e por que eu achei que era importante trazer esse documentário da TV Justiça? Pelas palavras do assistente de acusação, o assistente da promotoria, no segundo julgamento, que foi o Heleno Fragoso, e que como foi assim uma repercussão muito grande terem anulado numa sociedade que na época era mega conservadora, muito conservadora, e todo mundo se empolgou com aquela anulação e com a punição de 15 anos, e ele disse para os movimentos: calma, isso foi só um julgamento. Nós ainda vamos levar anos e anos para alterar a estrutura da sociedade, não apenas a desigualdade entre homens e mulheres, mas a estrutura que permite a violência contra as mulheres. Naquele momento começaram a discutir a validade ou não da tese da legítima defesa da honra. Não é, quando a gente fala isso, não é para ninguém pensar que alguém de sã consciência vai estar criticando a tese de legítima defesa. Não, não é isso. O que a gente discute, o que a gente não queria e que acabamos, e que o movimento, e que é uma vitória do movimento civil feminista da sociedade brasileira, foi o fim da permissão da legítima defesa da honra em 2023. Começou o julgamento, a DPF, se não me engano, impetrada pelo Paulo Iotti, pelo Partido Democrático Trabalhista, foi impetrada uma ADPF contra essa tese da legítima defesa da honra e que acabou vitoriosa no ano de 2023. Vocês vejam, nós começamos, nós mulheres,
a questionar a tese de legítima defesa da honra em 1980, e quantos anos nós demoramos para conseguir, né, que fosse alterado, ou seja, ela fosse retirada do nosso ordenamento jurídico. E eu quero observar duas questões do século XX. No século XX, nós temos dois momentos que há uma incidência, um aumento das violências contra as mulheres. A primeira é pós as décadas de 20 e 30 do século XX, que foi decorrência do movimento sufragista. Então, em vários países, quase todos os países do mundo ocidental, nós conquistamos o direito ao voto, a votar, entre 1920 e 1930. E depois, nas décadas de 70 e 80, nós tivemos os movimentos pela libertação sexual. Então, sempre quando nós avançamos nas conquistas, há uma tentativa de retrocesso, uma tentativa de retirada dos direitos das mulheres. Então, nós não podemos, analisando a história do século XX, século XIX, século XX, também teve, né, o assassinato por enforcamento da Olympe de Gouges na Revolução Francesa, que escreveu a Declaração dos Direitos das Mulheres para se contrapor à Declaração dos Direitos dos Homens, que não previam os nossos direitos. Ela também foi assassinada. Então, nós temos que estar atentas, homens e mulheres, sempre, para que não haja o retrocesso do processo civilizatório. E eu achei que era muito pertinente nós questionarmos isso, porque até hoje pode ser que a gente não expresse isso pela nossa voz, pela nossa fala. Mas sempre quando algo acontece a alguma mulher, nós ainda, porque nós somos perpassadas e perpassados pelas estruturas desiguais, ainda passa na nossa cabeça o que ela fez. O que será que aconteceu para acontecer isso? Né? E sempre acontece isso. Por isso que eu gostei de uma frase que a promotora disse, que é proteger a vítima independente de quem ela seja. Por exemplo, em 1979, esse assassinato dessa garota de programa pelo seu cliente, ninguém deu bola. Porque a vítima era uma garota de programa. Então, nós temos muito que avançar ainda. Quantas outras pessoas passam por violência, mulheres ainda hoje, né? E que não está ao nosso alcance. Às vezes elas não têm nem alcance ao sistema de justiça. Porque nós também sabemos que só a delegacia não vai resolver, né, delegada? Nós precisamos, né, promotora, nós precisamos da rede. Porque chega a mulher lá, passando por violência na delegacia, ela tem que ser encaminhada a algum lugar. Então eu gosto muito dos documentários da TV Justiça. Eu gosto muito de assisti-los, porque a gente aprende a questão do ponto de vista técnico, mesclado também com o que pensa a maioria da sociedade. Porque os ministros e as ministras que estão lá, no final das contas, eles estão nos representando. Eles foram indicados e indicadas por alguém que foi eleito ou eleita. Então, eles também são nossos representantes. E quando a gente assiste os documentários, as falas e as decisões, nós podemos perceber que não tem só um juridiquês. Tem também questões para a gente entender melhor a sociedade que nós vivemos. Então, eu gosto muito desse documentário. Ele trata da legítima defesa, né? Como eu disse, de como terminou essa questão da legítima defesa da honra, que graças aos movimentos, como eu disse, nós não temos mais essa possibilidade, ninguém tem mais essa possibilidade de alegar legítima defesa da honra, que não era alegada somente para assassinatos de mulheres, também era no caso de homossexuais, de travestis e etc. Tá? Muito obrigada, eu espero que vocês gostem, vocês podem assistir o filme Ângela, está na Prime Video, se não me engano, e agora também tem no YouTube um podcast do Beto Ribeiro sobre a Ângela Diniz. Nós temos na Rádio Novelo, que é o melhor que tem, porque são duas jornalistas que fazem pesquisas, entrevistam as pessoas, as amigas da Ângela, que se chama Praia dos Ossos, são 8 capítulos,
E agora, por fim, nós temos na HBO Max a série com a Marjorie Stiano, Ângela, assassinada e condenada. Inclusive, o que motivou o Heleno Fragoso assistir ao Ministério Público no segundo julgamento do Doc Street foi um artigo que ele escreveu na época, em 1979, no jornal Folha de São Paulo, criticando a absolvição do Doc Street e dizendo o que foi absolvido não foi o Doc Street, foi o machismo na sociedade brasileira. Então, eu acho bom a gente recuperar isso, porque às vezes a gente não tem o conhecimento da história do movimento feminista no Brasil, a gente tem mais do europeu, do sei lá do que, do norte-americano. E aí desencadeou a organização das mulheres. Nós vamos ter primeiro, hoje nós temos o DISC 180, e essas mulheres que organizaram o movimento Quem Ama Não Mata, fizeram o SOS Mulher, que daí eram feministas em 1979, em 1980, atendendo as mulheres que sofriam violência. Naquele momento não iam até uma delegacia de polícia. Nós não tínhamos nada que garantisse, aliás, mandavam a pessoa de volta. Isso em 1979, 1980. E em 1985, nós tivemos a primeira delegacia da mulher em São Paulo. E daí as delegacias vêm vindo até hoje. O Brasil é um dos primeiros países em delegacia da mulher. Então foi um movimento super importante, desencadeado pelas mulheres mineiras e que transformou todo o Brasil. Muito obrigada e eu espero que vocês gostem do documentário. Então, nós vamos nos preparar então para iniciar o documentário. Antes de iniciarmos o documentário, eu vou pedir para... Nós vamos parar a nossa transmissão, interromper a nossa transmissão. Convidamos mais uma vez no plenário. E às 19 horas na Unipampa, a delegada Elisandra estará na Unipampa. E a Aline estará conosco amanhã às 9 horas, então, às 9 horas aqui no plenário. Cumprimento a dona Inês, que está aqui representando as mulheres progressistas. A Nelly, que está representando a Liga. A Luana, que chegou Maria da... ai, me fugiu, gente. Patrulha Maria da Penha. Brigada Militar. E a Aline é Unipampa. Estará conosco amanhã às 9 horas aqui na Câmara. Então, nós vamos interromper a nossa transmissão, que está ao vivo. Convido vocês para nos seguirem, então, no nosso Instagram, Ativismo Mulheres SB. Estará lá os nossos 16 dias de programação. Então, nos acompanhem lá e fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. Muito obrigado pela presença de todas e de todos. Nós vamos assistir, então, ao documentário e fazer o nosso debate a partir desse momento.